Questão 53 do BNDES 2010, prova 4 azul. Em método por assunto alfabético, no qual os assuntos correlatos são agrupados sob títulos gerais e dispostos alfabeticamente, os assuntos seguem a ordem. Qual é a opção? Letra A, enciclopédica. Quando a banca não quiser colocar vocês para raciocinar, já falei na aula de métodos de arquivamento, em cima de regras de alfabetação de nomes de pessoas, ou lugares, ou o que seja, quando ela não quiser usar regras de alfabetação para fazer vocês raciocinarem em termos de uma sequência, ela vai espremer mais o conteúdo e vai cobrar características dos métodos, assim como vantagens e desvantagens. Então, é bom assistir métodos de arquivamento, porque isso é mais enfatizado em concursos como BNDES, Banco Central, Petrobras, CAPES, Polícia Federal, tanto para agente administrativo como para escrivão também cai, MPU, só para vocês terem uma ideia, isso é cobrado. Então, o que consiste o método enciclopédico? Que a resposta é a letra A para essa questão. Consiste em organizar assuntos correlatos, ou seja, subordinados, sob, ou seja, abaixo de títulos gerais, genéricos. Os títulos gerais são dispostos em ordem alfabética e vê se a subordinação desses assuntos correlatos a esses títulos gerais é em ordem alfabética também. Então, o que caracteriza o método enciclopédico é uma hierarquização de termos, de assuntos e subassuntos. Você vê uma hierarquia de subordinação entre os termos, entre as palavras. Isso é característica de método enciclopédico, que, diga-se de passagem, é um método ideográfico, que é a mesma coisa que método por assunto, na modalidade alfabética. Fica aí também a dica para vocês, porque a questão também pode ser formulada perguntando aonde esse método enciclopédico, em que categoria que ele está incluído. Vamos à questão seguinte. 54. O método ideográfico numérico, no qual a documentação é dividida em classes, conforme os assuntos, partindo-se do gênero para a espécie e permitindo a abertura ilimitada de classes, denomina-se letra A, duplex. Por que duplex, professor? O enunciado da questão é a própria definição característica desse método que está na literatura. O método duplex, ele consiste em atribuir números às classes. Ilimitadamente. Eu posso definir quantas classes eu quiser de acordo com a minha necessidade, com o meu conhecimento. E ele é caracterizado também pela divisão dessas classes por traço. Então, quando você vir um número simples, 1, 2, 3, 4, 5, até N, e separados sempre por traço, isso é método duplex. Números simples separados por traço. E as subdivisões dessas classes se dão de maneira ilimitada, ou seja, vão me levar até onde a minha necessidade de conhecimento me permitir, me exigir. Por que não é o decimal, professor? O decimal também não tem a expansão ilimitada? Vou explicar por que não é o decimal. O decimal, ele trabalha com engessado, padronizado, com o sistema que Dewey criou. 10 classes apenas para a classificação. Cada uma delas me possibilita uma extensão de 100 assuntos, resultando numa tabela de 1000 assuntos. Então, eu tenho fechado 1000 assuntos. Então, eu posso trabalhar do número 000 ao 999 com os meus 1000 assuntos. E se eu quiser expandir? Aí é que está a característica do decimal. Eu coloco o ponto depois desses 3 números. Então, característica do decimal, revisando aqui para vocês. 3 números sempre antes do ponto. Que depois do ponto, as subdivisões dos assuntos no decimal é que são ilimitadas. A subdivisão das classes é limitadas por duplex. Está aí a diferença entre um e outro. Mais uma dica para vocês. Próxima questão.
Uma equipe de profissionais da área de arquivologia, após levantamento e análise da documentação de uma instituição, define o método principal e os métodos secundários a serem adotados para a organização dos documentos. A equipe apresenta o seguinte esquema. Antes de eu explicar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Organização é por um método só. As unidades de arquivamento, que eu entendo como caixas ou pastas, são organizadas de acordo com um critério. Alfabético, ou numérico, ou alfanumérico, que nem se usa, mas é um critério. Mas usados são alfabético ou numérico. Agora, dentro dessas unidades de arquivamento já dispostas nessa ordenação, eu posso variar por um método secundário, sim, a organização dos meus documentos. Nada me impede. Porque quando eu recuperar, o meu instrumento de pesquisa vai me remeter exatamente ao documento que eu estou querendo. Só para vocês tomarem ciência disso. Então, o que está sendo apresentado aqui nesse esquema? Tem método principal e métodos secundários. Patrimônio. Patrimônio é o quê? É um assunto. Não é? É um assunto. Então, qual é a opção que tem assunto? Já para racionalizar o raciocínio de vocês na hora de marcar a resposta. A resposta é a letra C, mas vamos entender o porquê. Patrimônio é um assunto. Logo abaixo de patrimônio, eu tenho Acre, Brasília, Minas Gerais, tenho Rio de Janeiro também. Estou vendo uma ordem alfabética. Estou vendo aí um método geográfico. Eu tenho ali Belo Horizonte, estou detectando que a capital que a modalidade é por estado, por isso que Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais, vem na frente, vem abaixo, e vem o nome dos correspondentes. Já para Rio de Janeiro, ele não utilizou estado nem cidade, ele utilizou o tempo, o período. Então, eu verifico também, além de um assunto principal, uma ordenação geográfica, ordem alfabética de nomes ali, no caso dos correspondentes, abaixo de Belo Horizonte, é a ordem alfabética, e eu tenho um critério cronológico abaixo de Rio de Janeiro. Todos esses critérios são observados nesse esquema. Entre método principal, que é por assunto, amarrado ali patrimônio, o assunto principal, e abaixo vem os métodos considerados secundários. Pode haver variação, sim, conforme a questão está dizendo. Então, eu tenho assunto, geográfico, alfabético e cronológico. Resposta correta, letra C, para essa questão. 33, BNDES 2010. No desenvolvimento da organização de documentos de um arquivo, o arquivista precisa criar um vocabulário controlado visando a garantir a fidedignidade do seu trabalho. Nesse sentido, ele cria vocábulos notação, indexação coordenada e ideográfico. Utiliza como os seguintes parâmetros correspondentes. Como ele vai fazer um vocabulário controlado, ele tem que dar os termos equivalentes a esses outros termos que ele citou. Notação, indexação coordenada e ideográfico. A que cada um remete? Notação é um símbolo. É um símbolo. É o que identifica, ajuda a localizar, rastrear o documento, facilitando a sua recuperação. Notação é um símbolo, um código, um carimbo, uma marca, isso se chama notação. É para localização de documentos. Indexação coordenada é o que eu chamo de método unitermo. E ideográfico é um método que é sinônimo de assunto. Tem as suas modalidades, as suas subdivisões. Então, a resposta para essa questão é letra D de dado.
Ok, pessoal? Vamos passar para a próxima. 21. BNDES 2008, técnico de arquivo. Prova amarela. Os dossiês do Departamento de Pessoal do Banco Valparaíso estão completamente desorganizados. E vários usuários desse departamento precisam de informações vinculadas às suas vidas funcionais. Sabe-se que somente por meio dos dossiês será possível recuperar as informações que não estão disponíveis em nenhum outro suporte. Uma sugestão para a organização da documentação citada é utilizar o método alfabético, seguindo as regras de alfabetação. Dessa forma, as pastas dos funcionários com os seguintes nomes: Jorge Alberto da Silva Neto, Robson Ferreira de Macedo, Dr. Moisés Souza Fraga Sobrinho, professora Georgette Alves da Silveira e deputado João de Macedo Filho, terão a seguinte ordenação. Se vocês forem obedecer às regras de alfabetação, vocês vão encontrar a resposta na letra A. Muita gente faz confusão de Macedo com Macedo. Eles colocaram Macedo ali justamente para confundir o aluno e pensar que está lendo Macedo. Ok? Então, Jorge Alberto da Silva Neto. Silva Neto, vírgula. Jorge Alberto, tá. Robson Ferreira de Macedo. Macedo, vírgula. Robson Ferreira de. Moisés de Souza Fraga Sobrinho. Grau de parentesco vai junto. Então, é Fraga Sobrinho, vírgula, Moisés Souza, como o título vai lá para frente entre parênteses, doutor. Professora Georgette Alves da Silveira. Silveira, Georgette Alves da, entre parênteses lá na frente, professora, porque é título também. Deputado João de Macedo Filho. Macedo Filho, vírgula, João de, entre parênteses, deputado. Então, vocês devem verificar a resposta correta como letra A. Próxima questão. No mundo, BNDES, técnico de arquivo também, 2008, prova amarela. No mundo moderno, a informação analisada adquire enorme valor como um recurso caro de poder e que é esgotável. Em uma instituição pública, é necessário identificar informações que devem ser preservadas, classificadas, compartilhadas ou resguardadas. Assim, alguns métodos de arquivamento são basicamente codificações para o acesso a informações contidas nos documentos, pois somente um índice remissivo é possível recuperar os documentos em sistemas indiretos, como no método. Se está falando em sistema indireto, está falando em índice remissivo, índice alfabético remissivo, única resposta possível. Letra C, método numérico. Não há dúvida alguma. Próxima questão. 24. Classificar documentos não é uma tarefa muito simples, pois exige por parte do classificador conhecimento sobre a instituição produtora e acumuladora dos documentos, além de boa leitura e interpretação dos mesmos, visando a definição dos assuntos neles contidos. Para uma boa classificação de documentos de arquivo, como apresentamos a seguir, pode-se utilizar a técnica do método decimal. Então, vocês estão verificando aqui um assunto principal, os outros assuntos subordinados, mas vai se considerar o 042 veículos. Como é que vocês vão verificar a subdivisão? Isso vai estar na resposta da letra B. A aquisição vai ser o 042.1. Compra, aluguel e sucessão vai ser o ponto 11, 12 e 13. Quando tiver o outros, que é a categoria onde eu não consigo incluir os outros assuntos, pensem sempre no número 9. Por isso que vai ser o 042.9. Abaixo dele vai ser o 042.91 e depois 042.911 e 912, respectivamente. Letra B de bola, a resposta correta para essa questão.